Diário de leitura número 16. Vamos comentar um pouquinho sobre os capítulos 59 a 63 do nono livro de Outlander, de Diana Gabaldon, Diga às Abelhas que Não Estão Mais Aqui, que é o nono livro da série. E agora, esses capítulos, eles são os primeiros da quarta parte do livro, que se chama Uma Viagem de 1000 Quilômetros, que é justamente a viagem que o Ian e a Rachel e a Jenny vai fazer para poder ver o que aconteceu com a Emily, né, que é a ex-esposa do Ian. E esses capítulos começam a engrenar essa viagem. Capítulo 59, a gente vê alguns pedidos especiais acontecendo, que é justamente o nome do capítulo, em que são pedidos feitos para o Ian. O Ian, ele tá organizando as coisas na cordilheira para poder começar essa viagem, né? E aí acontece que o Jamie e a Claire pedem algumas coisas para ele. Primeiro, o Jamie ele entrega uma bolsinha de dinheiro pro Ian, pedindo para poder entregar esse dinheiro para uma pessoa em específico, que se chama Sylvia Hardman, que é uma senhora quacre, viúva, mãe de 3 meninas pequenas. Essa senhora, ela apareceu no início do livro passado, do livro 8, em que ela cuidou do Jamie, justamente naquele período ali entre ter todo o rolê do Jamie aparecer lá e eles acharem que o Jamie estava morto, na verdade não estava, e o William descobriu que ele era pai dele, e toda aquela coiseira que foi, até do momento ali que o Lord John conta para o Jamie o que aconteceu entre ele e a Claire, eles brigam, e aí até o Jamie se reencontrar com a Claire, passa assim vários capítulos, eu lembro de ler aqui, ele fica assim, bora gente, bora, cadê eles, não vão se encontrar não? E aí nesse momento, se eu não estou enganada, é justamente nesse momento que essa senhora cuida do Jamie, e aí ele quer que o Ian leve o dinheiro para ela, para poder ter a manutenção dela ali, a família dela e tudo mais, eles conversam sobre ela. E a Claire também acaba pedindo um favor para o Ian. Ele pede para ele poder ir em um bordel. Justamente em numa rua específica lá, ela fala as instruções lá. E ele fica confuso e até fala assim, talvez leve um tempinho para a senhora me explicar tudo isso, né? Vamos sair do sol para você me explicar o que você quer que eu faça ali naquele bordel. Só que a gente não sabe o que é isso, pelo menos não até o final do capítulo 63. Acho que a gente só vai descobrir o que o Ian vai fazer nesse bordel lá pra Claire, justamente na hora que ele chegar lá. No capítulo 60, eles estão prestes a sair da cordilheira, sair ali da casa, e tiraram os pertences do chalé deles, deixaram algumas coisas para trás, e eles ficam refletindo muito sobre como que vai ser isso, essa viagem, toda essa jornada. A Jenny comenta que é a terceira viagem dela, então, e ela fala isso justamente pro Og, né, pro netinho dela. Bom, ela fala, bom rapazinho, essa vai ser a sua primeira viagem pra longe de casa, não é? É a minha terceira. É só prestar atenção em mim, vou te mostrar o caminho. Então, acho que vai ser bem legal ver a Jenny e o neto dela nessa viagem. E eles ficam pensando muito sobre o Og nesses capítulos. Justamente por essa questão de que ele é um bebezinho agora, mas quando eles voltarem no próximo ano, ele já vai estar andando, ele já vai estar comendo, ele vai estar fazendo um monte de coisa e ele não vai lembrar deles, não vai lembrar da cordilheira e muito provavelmente ele vai ter um nome. A gente lembra que ele não tem nome e eu fico assim, qual será esse nome, gente? Estou ansiosa para poder chegar nessa parte. E aí a gente tem a notícia que o Jamie vai acompanhar eles até um pedaço da viagem ali. Ele vai acompanhar eles até o trajeto de 3 dias até chegar em Salisbury, que ele precisa encontrar alguns homens lá. Então a gente vai ver um pouco mais de política nisso acontecendo em relação ao que o Jamie vai fazer lá. E eles conversam de várias coisas, o Jamie lembra de novo aí da machadada que ele levou na cabeça dele muitos anos atrás. E toda vez que eu leio isso, eu me pego de surpresa e falo assim, que? O Jamie levou uma machadada? Contar essa história mesmo, lá nos primeiros livros. E aí no capítulo 61 eles param em uma cidadezinha lá, que a Jenny fica até assim, nossa, essa cidade é muito jovem, que não sei o que. E o Jamie, ela existe há 25 anos, é mais velha do que a Rachel. E a Jenny reclamando já no início da viagem. E acontece que eles estão lá para poder se encontrar com o Francis Locke. Esse Francis Locke, aparentemente, ele é quem comanda as milícias que estão ali na região e tem exatamente 167 milícias no regimento deles. E o Jamie conversa ali com ele, o cara tá interessado em quantos homens que o Jamie tem. O Jamie fala que tem 47 e ele não se compromete com ele. Até porque o Jamie faz uma reflexão muito bacana aqui de entender assim, se ele vai se juntar a esse pessoal ali ou não, porque eles estão longe da cordilheira.
Então, se a milícia do Jaime fosse juntar a eles... Nossa, tem um cachorro latindo aqui no vizinho. Gente do céu, não sei se nem está saindo. Se o Jaime fosse juntar a eles... Acontece que vai demorar muito tempo para sair da cordilheira e chegar lá, e a cordilheira vai ficar desamparada. E aí eles têm uma conversa sobre isso, eles até vão jantar na casa desse senhor. Eu tô falando senhor, mas eu nem lembro se ele é velho ou não, mas desse homem, do Loki. E ele vai lá e jantar, e eles conversam muito a respeito disso e algumas outras coisas mais. E aí no final do capítulo acontece que o Loki ele precisa sair porque ele é o legista da cidade e ele precisa ir ver o que aconteceu com um determinado corpo lá que o pessoal tá chamando ele. E o capítulo 62 ele tem o nome de um rosto desconhecido justamente porque fala desse corpo que esse legista vai lá ver. Primeiro o Jaime vai lá e vê junto com ele, porque ele fala que vai acompanhar ele, e depois o Ian vai lá também e o Jaime tem uma conversa com o Ian a respeito desse corpo. E a princípio, quando o Jaime vê esse corpo ali de imediato, ele acha que conhece ele, e ele começa a falar que era um homem desconhecido para ele, mas que a aparência não, que o jeito dos pés, ali do corpo, e ele faz uma referência daquilo com alguém que ele já enterrou. E na hora que ele falou isso, eu falei assim, mas quem que o Jaime matou, gente, que ele enterrou, que eu não tô lembrada? Me fiz de boba, gente. E aí, depois que ele vai falar, que é justamente ali quando ele conversa com o Ian, que ele encontra com o Ian ali depois que todo mundo já saiu e encontra com ele na porta lá de onde o corpo tava, fala, você tá aqui, Ian, né? Eu queria ver a cara dele de novo, né? Dar uma olhada. E aí eles conversam um com o outro, o Jaime e o Ian, sobre essa pessoa que tá morta, que os dois achou que conhecia ele. E aí ele vai e fala assim, talvez você pensou que poderia conhecê-lo, né? Talvez um homem que você já tinha visto uma vez à luz de uma fogueira. E aí é onde vem aí o estalo aqui, o Jaime tá falando que essa pessoa que tá ali morta, ela lembra o cara que assediou a Claire. O cara que ele matou no livro passado, de uma forma muito sangue frio, e que a gente já conversou disso nesse livro aqui. E o Jaime achou que era ele. E o Ian também viu uma semelhança ali, não só pelo dia que eles foram lá resgatar a Claire, mas também porque a Jenny contou pro Ian quando ela viu ele lá no entreposto dos Bertsleys. E ela falou pro Ian ficar à espreita, ficar atento e ficar atento principalmente em relação ao Jaime, porque o Jaime poderia pedir a ajuda do Ian para alguma coisa, que o Ian não deveria oferecer, mas que ele deveria ajudar se fosse pedido. E o Ian conta isso pro Jaime, e o Ian fala que viu o Jaime saindo quando ele foi caçar e foi lá resolver essa situação com esse homem. E o Ian fez uma prece pelo Jaime, né? Recitou ali não é meio uma prece, né? Mas todo o cântico ali de quando alguém vai caçar. E o Jaime fala que, acho que foi útil, né? Obrigada, Ian. E é bom ver essa relação entre os dois ali. E além disso, de ter essa conversa sobre isso, para poder viver essa proximidade extra entre o Ian e o Jaime, eles conversam um pouco sobre o Randall. E isso tudo acontece porque o Jaime fala que precisa falar uma coisa pro Ian antes dele ir, porque eles estão ali tarde da noite e na manhã seguinte eles já vão embora. O Jaime volta pra Cordilheira e o Ian e a Jane e a Rachel seguem viagem. O Jaime quer conversar com o Ian justamente sobre o livro do Frank. Gente, eu sabia que esse livro ia dar o que falar. E sinceramente eu já tinha até esquecido, assim, da expectativa que eu estava em relação à informação que tem dentro desse livro. E acontece que o Jaime está preocupado, porque no livro tem 14 menções a Jaime Fraser, que supostamente são 14 Jaime Frasers diferentes, e um deles morre dali um ano na história, em outubro do ano seguinte, em uma batalha que vai acontecer ali perto da Cordilheira. E o Jaime, ele quer conversar com o Ian justamente a respeito disso, no contexto de que o Ian fala assim, não, eu vou estar lá pra lutar junto com você, tio. Né? A gente não sabe se vai ser você, não tem nenhuma menção direta que é o Jaime Fraser da Cordilheira dos Frasers, mas o Jaime ficou apreensivo em relação àquilo ali, até porque, poxa, o Jaime acha que o Randall tá conversando com o Jaime ali no livro, né? E ele fica assim e tal, e quando ele vai contar isso pro Ian, ele até acha que o Ian não sabe, né? Porque ele nunca conversou das coisas da Claire, do ex-marido da Claire do futuro ali, com o Ian. Só que na verdade o Ian já sabe, porque a Brianna já comentou do pai dela com ele. E o Jaime fica até surpreso do Ian saber disso. E eu acho que essa é a informação assim, mais importante ali que a gente vê nesses pedaços desses capítulos, justamente porque traz esses detalhes do que o Frank escreveu, do que o Frank sabia, gente. E o que o Frank sabia? Como que o Frank tá se comunicando? Será que ele tá conversando com o Jaime de verdade? Ou o que é?
Eu sei que eu tinha esquecido dessa ansiedade que eu tava em relação a essa informação, mas agora isso aí já está aceso em mim novamente. Para finalizar o capítulo 63, a gente vê algo acontecendo ali na Cordilheira dos Frasers, porque como todo mundo saiu, todo mundo foi embora, ficou só a Claire e a Fanny para poder cuidar de todos os afazeres da casa. E a gente vê a Fanny preocupada, né, se o pessoal vai voltar, se não vai. A Claire tenta acalmar ela. E o que acontece de importante nesse capítulo, além de vários detalhes ali sobre a casa grande, a construção do terceiro andar, é justamente que a senhora Cunningham vai lá de noite já, porque ela deslocou o braço. Ela caiu e aí ela foi lá, andou 3 quilômetros para chegar lá na casa da Claire e chegou lá para poder pedir ajuda. E a Claire ajuda ela, obviamente, né? E a gente vê uma série de conversas interessantes nesse processo. A primeiro deles ali é a questão da senhora Cunningham conversando com a Fanny sobre virtudes e sobre o que quando a gente está com alguém, esse alguém leva um pouco da gente, a gente pega um pouco dessa pessoa. Na verdade, isso a Fanny conversou com a Claire mais cedo e a Fanny continua essa conversa com a senhora Cunningham. E a própria Claire fica pensativa em relação à senhora Cunningham estar ali, em relação a ela, porque desde que teve a morte da Amy, elas tinham se aproximado um pouco, tinha melhorado essa relação entre as duas, né? Até porque a senhora Cunningham ajudou muito a Claire, e elas, nesse momento, elas se respeitam, mas não poderiam se chamar de amigas, até porque nessa situação toda podia acontecer do marido da Claire, né, do Jamie, ter que tentar matar o filho dela e o filho dela tentar matar o marido da Claire. Então, essa é uma situação delicada. E elas conversam de várias coisas. A Claire ela vai preparar o jantar, até fala que o cardápio das refeições é a praga diária da existência dela. E nossa, eu entendo muito a Claire, porque eu no meu dia a dia também monto cardápio. Gente do céu! Ou tarefinha de casa que suga a gente mentalmente, né? E ainda mais naquela época, você já pensou naquela época? Porque aqui, pelo menos o que eu não consegui comer no dia, na semana, eu congelo, né? E a Claire, como é que congela? Não congela. Então ela decide ali junto com a Fanny o que vai fazer de jantar, elas bebem mais uísque e tudo mais e ficam conversando ali. E a Elspeth, sei lá como é que pronuncia o nome da senhora Cunningham, ela até fala pra Claire que tipo, não, deixa eu mandar um dos tenentes do meu filho vir aqui cuidar das tarefas mais masculinas, né, aquelas que demandam mais força e que seria ali de um papel de homem, já que tá só vocês duas sozinhas aqui. E a Claire agradece, obviamente, porque eu acho que elas estão cansadas, gente. E elas conversam, assim, bem aleatório sobre o terceiro andar, que tá fazendo um barulho lá em cima e tal, né? E aí a Claire vai explicar pra senhora Cunningham, porque a senhora Cunningham ficou incomodada com o fato de eles estar construindo um terceiro andar só pra eles ali, tipo, qual que é a necessidade de um terceiro andar? E a Claire fala o seguinte, que o marido dela é o Fraser da Cordilheira dos Frasers. Se algum dia tiver alguma emergência que obrigue alguns dos colonos a sair de suas casas, eles poderiam se refugiar temporariamente lá na Casa Grande, o que já aconteceu antes. Isso é interessante assim para afirmar qual que é o posicionamento do Jamie, qual que é o papel do Jamie ali na Cordilheira. E elas têm mais uma conversa sobre o que o filho dela, que o Capitão Cunningham pregou em uma das vezes lá na casa de encontros, que ele faz um relato lá sobre o filho dele, né, e tudo mais, e tinha todo um rolê lá, assim, bem emocionante, e ela falou assim, mas você acredita no seu filho, naquilo que ele falou ali? Ou até mesmo se o próprio Capitão Cunningham acredita naquilo, que é o fato de que ele vai morrer em uma determinada data específica ali, e a Claire fica um pouco preocupada, porque se ele sabe que ele vai morrer em uma data específica dali a 5 anos, ele não teria medo de fazer as coisas antes disso, porque ele saberia que ele não morreria, então ele não hesitaria, então ele poderia fazer qualquer coisa sem medo da morte, porque ele teria isso de que, vou morrer daqui só lá na frente, não é agora. E a senhora Cunningham, Elspeth, fala que sim, o filho dela acredita nisso e que emendou no testamento dele toda a questão do bem-estar dela caso ela viva mais do que ele. E aí ela fala, eu não planejo fazer isso, não planejo viver mais do que o meu filho, né? E aí elas começam a conversar sobre essa situação política ali em relação aos legalistas, quem são os legalistas? Os pró-britânicos, e aos rebeldes, que são o pessoal americano pró-independência. E Elspeth fala que o general Cornwallis vai mandar um oficial muito eficiente, apoiado pelo poder da coroa, para formar regimentos de milícias legalistas nas Carolinas e sufocar os rebeldes da região. E aí elas citam versículos lá para poder cada uma colocar seu posicionamento em relação àquilo. E a Claire fala,
Sabe, Elsfete, eu acho mesmo que deveríamos ir pra cama. A senhora precisa descansar. E assim, gente, é muito delicado você ter essa divisão política nesse ponto, assim, dentro de casa, ali na comunidade e tudo mais. Você ter que tratar bem os outros, mas assim, né? Ficar de conversinha assim, ah, não. Eu sei que isso aí é perigoso, gera muito confronto. E vamos ver o que acontece, né? Vamos ver o que acontece nesses próximos capítulos. Obrigada por me acompanhar. Obrigada por me acompanhar. Boa leitura e até o próximo diário.